Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Iron, estamos no curso Eu Uso R, com abordagem biológica, e aqui estamos na aula 5. Vamos apresentar sobre o uso de variáveis e vetores. Então, nós vamos ver aqui a lógica da linha de comando, os cálculos de funções, tanto para variáveis como para vetores. Então, vamos lá para o R, para a gente ver como é que funciona. Então, já estamos aqui com o R aberto. Eu vou aqui em arquivo, mudar diretório para trabalhar naquela pasta que nós criamos. Lembra? Aquela R, Iron, que está lá na área de trabalho. Dou OK. E aqui eu poderia já digitar diretamente no console, mas normalmente eu prefiro usar um script. Eu posso vir aqui, abrir um novo script, e vai abrir um novo script, eu posso digitar nele. Porém, nesse caso aqui, eu já criei um script anteriormente para já ir adiantando a aula, para não estar perdendo tempo digitando. Então, vou abrir o script, foi para aquela pasta, RIRON, e o script dessa aula está aqui. Eu vou clicar em abrir o script, eu vou só organizar aqui para ele ficar aqui do lado, diminuir aqui para ficar tudo direitinho, para não atrapalhar a aula. Ok, aqui já tem o script aqui e aqui tem o console. Então, eu já limpei o console. Para limpar o console, eu clico em Ctrl L, a teclazinha Ctrl, e L ao mesmo tempo, limpo o console. É sempre importante, né, sempre interessante que nós vamos fazer a limpeza de alguns possíveis dados existentes. Agora, como eu abri o R, possivelmente não tem nada, mas digamos que nós estamos fazendo alguma análise, depois vamos fazer outra, é interessante que a gente limpe o console e deixe tudo sem resíduos, né? Então, para isso, nós utilizamos esse comando aqui, rm, do jeito que está aqui, é só copiar e colar. Então, quando fizemos isso, ele limpou os dados que tinha no console. Eu vou limpar o console novamente com Ctrl L. E para eu transferir os dados que estão aqui no script para o console, eu vou clicar as teclas, né? Ctrl mais R. Se for lá no RStudio, vai ser Ctrl, Enter. Então, vamos lá. Já fiz tudo isso, aqui já mostramos aqui. Vou limpar novamente o console. E vamos trabalhar com variáveis. Então, o que são variáveis? São strings, né? Que nós vamos armazenar um valor que nós vamos atribuir. Esse string pode ser uma letra, pode ser um nome. E como é que nós vamos atribuir o valor a uma variável? Então, vamos ver aqui. Vou subir aqui um pouco. Então, veja só o exemplo aqui. A minha variável eu chamei de B. Esse nome aqui, ou esse string, ou essa letra, né, eu posso colocar aqui o que eu quiser. Né? Então, vocês podem colocar a letra que vocês quiserem, colocar um nome, colocar o que quiser. O importante é que vocês coloquem essa letra aqui, né? Depois coloquem o sinal de igualdade e o valor que vocês querem atribuir a essa variável. Eu vou criar uma outra variável aqui. Essa variável aqui eu chamei de A. Poderia chamar qualquer nome, igual, e atribuir o valor 6.742. Vejam que as casas decimais são separadas por ponto e não por vírgula. Posso escrever dessa forma, ou também eu posso escrever dessa forma aqui. Né? Vocês vão encontrar em tutoriais do R que, em vez de igualdade, coloca isso aqui. 4.342 é atribuído a B. É a mesma forma, só uma forma diferente de escrever. E também, né, nós poderemos utilizar os parênteses. Então, mesma coisa, do jeito que está aqui em cima. Então, B igual, e dentro do parênteses eu botei 4.342. Então, como é que eu vou mostrar esses valores atribuídos? É muito simples. Se eu digitar A, ele me mostra o valor que foi atribuído a A. Se eu mostrar B, ele me mostra o valor que foi atribuído a B. Sempre que eu digitar A, ele vai me mostrar o valor de A. A não ser que eu modifique esse valor de A, né? Crie novamente uma outra variável, chame de A e dê outro valor, aí sim, aí ele vai substituir o valor. Então, nós poderemos fazer alguns cálculos utilizando essas variáveis. Eu vou limpar aqui novamente, Ctrl L. Vou chamar o A e o B, só para a gente ficar lembrando. Então, os cálculos, por exemplo, aqui, eu vou fazer a área de um retângulo. Calcular a área de um retângulo. E a área de um retângulo nós sabemos que é base vezes altura.
E eu vou considerar que B é a base e A é a altura. Então, é multiplicar A vezes a altura. Chamei A, B. E a lógica é sempre essa. Eu coloco um nome aqui. Né? Eu achei interessante chamar área underline ret, né? Que seria a área de um retângulo. Depois, sinal de igualdade. E aqui eu escrevo o que eu quero que ele faça. Então, B vezes A. O multiplicado é um asterisco. Ele já fez, o R já fez esses cálculos. Para eu visualizar, é somente eu chamar o que eu escrevi aqui. Área, underline ret. Sempre que eu chamar a área, underline ret, ele vai me mostrar esse resultado. Agora vamos dar um outro exemplo. Digamos que eu queira fazer a soma linear de todos os lados desse retângulo. Eu vou limpar aqui, Ctrl L. Então, soma linear, se A mais B mais B. A lógica é a mesma. Eu coloquei um nome aqui, chamei underline, soma underline LI, igual, abro parênteses e coloquei A mais B mais B. Quando eu chamar soma underline LI, que foi o mesmo nome que eu coloquei aqui, ele vai me dar o resultado dessa função aqui. Nós podemos também criar vetor, né? Ou nesse caso uma variável, tanto vetor como variável, com valores alfanuméricos. Nesse caso, ele virá entre aspas. Então, por exemplo, eu criei um aqui chamado dn1, mesma lógica, igual, dentro do parênteses vem o nome casa que virá entre aspas. Quando eu chamar n1, ele vai mostrar casa novamente. Nós poderemos excluir uma variável. Então, eu vou dar um exemplo aqui, excluir uma variável. Por exemplo, vamos excluir a variável A. Então, aqui a variável A, nós lembramos que é 6.742, e é só escrever rm, remover, e entre parênteses a variável que eu quero remover. Então, quando eu chamar A novamente, ele vai mostrar o objeto A não encontrado. E aí eu posso criar novamente o objeto A, a variável A, 6.742, e quando eu chamar A, está aqui novamente o valor. Então, vamos ver aqui o que nós poderíamos chamar de vetor, né? Então, o vetor vai ser um conjunto de valores de uma variável. Então, como é que nós vamos criar um vetor? Vamos dar um exemplo aqui. Peso de parte aérea, de planta que foi 4 plantas, 5 plantas que foram cultivadas em laboratório, né? Depois de uma certa idade, nós cortamos a parte aérea e fizemos o peso dessa parte aérea. O vetor é a mesma coisa. Nós teremos um nome aqui, que nós vamos dar para o vetor, sinal de igualdade, e aparece agora essa novidade aqui, esse C, que significa concatenar. Eu vou ter um conjunto de valores. E esses valores aqui vão vir entre parênteses e separados por vírgula. Então vamos lá para o exemplo. Eu chamei de peso 1, como eu falo sempre, esse nome vocês colocam o nome que quiserem, sinal de igualdade, o C de concatenar, e dentro dos parênteses, entre parênteses, eu vou colocar os valores 120, 125.3, vejam aqui que 125.3 está separado por ponto, é a casa decimal, 125, 142, 122.4. Cada valor é separado por vírgula, veja só, são valores diferentes e são separados por vírgula. Quando eu chamar aqui peso 1, digitei peso 1, ele vai me mostrar os valores de peso 1. Sempre que eu digitar peso 1, ele vai me mostrar os valores de peso 1. Uma outra forma de criar vetor seria usando a função scan. Então é isso aqui. Como é que nós faremos? A lógica é a mesma. Eu vou dar um nome aqui, chamei de peso 2 igual scan, abre parênteses, fecha parênteses. O R já fica esperando que nós vamos colocar o valor. Então, primeiro valor, eu vou digitar aqui 121. Segundo valor, 126.3. Terceiro valor, 126. Quarto valor, 143. Quinto, 123.4. Eu só tenho 5 valores, não vou digitar o sexto. O que é que eu faço agora? Simplesmente dou Enter. Opa, eu vou dar o Enter aqui no console, né? Dei Enter. Quando eu dei Enter no console, o R entende que eu não, como tem um valor vazio, não tem mais valores para acrescentar nesse vetor. Então, ele diz que leu aqui apenas 5 itens. Quando eu chamar peso 2, ele vai me mostrar aqui os valores que eu inseri em peso 2. Então, vamos descer aqui mais um pouco. Vou limpar aqui o console, Ctrl L, e vou chamar os valores de peso 1 e peso 2. Então, vamos explorar um pouco
esses vetores e vamos fazer os cálculos com os dados dos vetores. Então, poderemos, por exemplo, né, fazer a soma. Então, nós vamos utilizar sempre uma função, né? Então, para utilizar a soma, nós vamos usar essa função aqui, sum. Então, Ctrl R. Então, eu quero fazer a soma dos dados do vetor 1 e a lógica é a mesma. Eu chamei o nome aqui SP1, que eu chamei a soma de P1, peso 1, igual a função que eu vou utilizar aqui é a função sum, e entre parênteses, eu vou dizer qual é o vetor que eu quero que ele some. Quando eu chamar SP1, eu tenho o resultado da soma desses valores aqui, que é de peso 1. Vou fazer aqui a soma dos dados do vetor peso 2. A mesma coisa. Eu chamei SP2 igual sum, entre parênteses aqui, eu coloquei qual é o vetor que eu quero que ele some. Tem uma novidade aqui, eu coloquei ponto e vírgula SP2. Isso aqui seria a mesma coisa que eu escrevesse aqui SP2 novamente. Então, eu posso, na mesma linha, quando eu terminei de escrever a minha função aqui, eu colocar ponto e vírgula e já pedir o resultado. Ou então, se eu não fizer isso, é só escrever para pedir o resultado aqui. Vou limpar novamente, Ctrl L. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Nós podemos ver o tamanho do vetor. Às vezes interessa a gente saber isso, o tamanho do vetor. Aqui só tem 5 números, é muito fácil, né? Mas podemos utilizar essa função aqui, que significa comprimento, né? E digo qual é o vetor que eu quero, qual é o comprimento do meu vetor. Então aqui diz que é 5. Deixa eu chamar aqui, vou chamar peso 1, e vemos que tem 1, 2, 3, 4 e 5 valores. Outra coisa que nós poderemos querer saber, ordenar esses dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. E para isso nós chamamos de row, né? A função que vai colocar esses valores nossos em row chama-se sort. Então simplesmente eu escrevo sort e entre parênteses o vetor que eu quero que ele ordene em ordem crescente. Então está aqui, são esses mesmos valores de peso 1 aqui, só que em ordem crescente. Eu poderia atribuir também um vetor, uma variável para isso. Por exemplo, eu vou chamar row1. Dizer que row1 é igual sort peso 1. E quando eu der Enter, ele já fez, mas eu teria que chamar row1 para ele me mostrar. Então fiquem à vontade para fazer dessa forma. E se eu quiser em ordem decrescente? Row em ordem decrescente, eu vou fazer da mesma forma, sort. Entre parênteses eu escrevi qual é o vetor, mas eu vou dar mais uma informação aqui. Entre uma informação e outra eu coloco uma vírgula e vou dizer que é decrescente igual verdadeiro. E aí ele fez para mim em ordem decrescente, do maior até o menor. Então vamos uma outra informação. Se nós quisermos os valores máximos e valores mínimos. Simples também. No R é tudo assim. Ó. Então eu tenho um comando aqui que é min, que é de mínimo. E dentro do parênteses nós teremos o vetor que eu quero, o valor mínimo. Já está aqui, 120. Se eu quiser o valor máximo, vai ser a mesma coisa. O comando é max. E dentro do parênteses, qual é o vetor que eu quero que ele encontre o valor máximo. Poderemos utilizar, vou limpar aqui, Ctrl L, e vou chamar aqui peso 1 novamente, só que a gente fique com os dados aqui. Fazer o arredondamento. Vou subir aqui um pouco. Para o arredondamento, nós vamos usar a função round. Né? Dentro do parênteses, vou dar as informações, eu quero o arredondamento desses dados do vetor peso 1, e eu vou dizer quantos dígitos, não quero nenhum dígito. Então, 120.0 ficou 120, 125.3 ficou 125 e assim sucessivamente. Ou se eu quisesse mais dígitos, né? Então eu poderia arredonde, peso 1, dígitos igual a 1. E eu posso fazer para qualquer número. Então, por exemplo, eu vou pedir para arredondar este número aqui. Vejam que eu posso deixar tudo coladinho aqui, ou dar espaço, não tem problema. O R não verifica isso. 2.1, 2, 5, 4, 7, 8, 9.
Então, esse é o número. E eu quero com 3 dígitos. Dou Enter. Prontinho, está aqui o número com 3 dígitos. Bom, gente, para esta aula, o objetivo era mostrar isso para vocês. Espero ter atendido novamente a expectativa de vocês. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar com a estatística básica, e vamos fazer mais cálculos, puxar mais funções estatísticas, né? Vamos trabalhar com as medidas de tendência central e com as medidas de dispersão. Então é isso, agradeço a vocês. Esse script eu vou deixar aqui embaixo escrito, né? E aguardo vocês para a próxima aula. Então, até lá.